esta é uma pergunta para todos nós refletirmos sobre ela, né? Então, assim, que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar e a gente possa honrar a obra de Deus nas nossas vidas. Continuando, então ele diz assim, chegou um momento, né, que a igreja, ela precisou organizar suas atividades também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, eu ainda comentando aqui, né, sobre essa questão da liberalidade, às vezes as pessoas, elas, nas suas ofertas diárias, mensais, vamos assim dizer, as pessoas, elas esquecem de tempo em tempo. E aí a igreja, a gente precisa estar sempre, pessoal, vamos contribuir com a obra de Deus, né? A gente passa aquele sufoco no final do mês, dificuldade para pagar água, pagar luz, pagar zeladora. Tem algumas igrejas que pagam aluguel de casa pastoral do templo. E só quem está na frente da obra de Deus sabe o sufoco que é quando chega no final do mês, né? Mas, irmãos, aquilo que Deus nos deu, Ele coloca nas nossas mãos para que nós possamos servir a Ele. Ofertarmos, dizimarmos, faz parte do nosso compromisso com a vida cristã. Então, ele vai dizer que faz com liberalidade. O que preside? O que é presidir? É aquele que está exercendo uma função de liderança. Você é presidente de um grupo de homens, de um grupo de jovens, de adolescentes, de crianças, de mulheres. Você é aquele que é o superintendente da escola bíblica dominical, né? Você tem uma responsabilidade de liderança. Ele diz assim, faça isso com diligência. Não é a gente fazer aí as coisas de todo jeito, de má vontade. Não, a gente tem que ser diligente. Depois, quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Que aí eu entendo nesse texto que a misericórdia aqui, ela está relacionada à questão de você se compadecer de alguém, de você ajudar alguém. Tem aquelas pessoas que moram em cidades que tem pessoas morando no meio da rua. Então elas às vezes vão lá, pegam aquelas crianças, cortam o cabelo, levam a roupa, dá comida, dá um banho, né? E às vezes uma pessoa que está doente, aquela pessoa não tem alguém para cuidar, ou não tem uma condição social que lhe permita os cuidados, muitas vezes, de questões básicas, como questões alimentares, questões de higienização, né? E você vai lá e acolhe e ajuda aquela pessoa. Ele diz que deve ser feito isso com alegria. Ainda temos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que ele diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Esta orientação era uma orientação que ele dá para a igreja com respeito ao zelo da igreja com as suas lideranças, né? Ao respeito da igreja, ao cuidado com os seus obreiros, com os seus pastores. Ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, né? Com estima, com carinho, com amor, com respeito. Quem? Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, vos exortam, vos aconselham, vos encorajam, vos ensinam. E aí você vê o quanto é importante uma palavra pastoral bíblica na hora que você está na angústia, na aflição. Quem de nós não precisou disso? Né? Quantas vezes a gente está numa situação delicada da nossa vida que a gente fica procurando saída e não vê. A gente precisa de uma direção, a gente precisa de uma orientação. E aí, a melhor orientação que a gente pode ter é uma orientação que venha baseada na palavra de Deus. Porque ela trata a sua questão espiritual, emocional, psicológica e trata o problema, né? Lhe dá uma luz. E quantas pessoas estão capacitadas para fazer isso hoje? Cada vez mais raro. Então, Paulo vai dizer aqui aos Tessalonicenses que eles zelassem por esses apóstolos, pastores, presbíteros, lideranças, diáconos, evangelistas, as pessoas que estavam incumbidas da responsabilidade de admoestarem a igreja. Também vemos em Hebreus, capítulo 13, versículos 7, 17 e 24. No versículo 7 diz assim,
Lembrai-vos dos vossos guias, né? E aqui são os vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, esses guias se referem a quem? Aos profetas, aos apóstolos, os pastores, as lideranças. Sigam, imitem a fé que eles tiveram, que eles viveram. Se lembrem desses guias, daqueles que deram direções para vocês caminharem. Verso 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, versículo 17. Então vejam que ele diz que nós velamos pela igreja como quem temos que dar conta. E quando a igreja ela tem respeito, ela apoia o seu pastor, ela apoia as suas lideranças, essas lideranças se sentem cada vez mais à vontade, cada vez mais impulsionadas, cada vez mais estimuladas para poderem apoiar, né, aqueles irmãos, para se dedicarem à palavra e estarem ali trazendo a mensagem de Deus. Quando esse apoio não é dado, muitas vezes a pessoa faz isso com dores, né, como ele diz aí, gemendo. Ele diz, mas isso não aproveita a vós outros. O que é aproveitável é que nós estejamos apoiando uns aos outros. E às vezes, as igrejas elas esquecem que os pastores, que a família pastoral também é humana, né? Que também nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas acham que nós não temos os nossos problemas, não temos as nossas dificuldades humanas. A Bíblia diz que nós devemos estarmos nos ajudando uns aos outros, né? Estamos para apoiar a igreja, mas muitas vezes nós precisamos da compreensão da igreja, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, precisamos do apoio da igreja, precisamos do engajamento da igreja, justamente para suprirmos as necessidades de funções na igreja. E nos alegra muito quando nós vemos uma igreja entusiasmada, uma igreja alegre, uma igreja que está ali toda naquela vontade de servir ao Senhor, que está desejando assumir posições e trabalhar no reino de Deus. Quem ganha com isso? Todos nós ganhamos porque somos abençoados por Deus, cumprimos a nossa missão como cristãos e o reino de Deus ganha porque vidas vão ser salvas. A gente vê no capítulo 6 de Atos, no versículo 7, que a Bíblia diz que crescia muito mais a igreja, né? Muitíssimas pessoas se convertiam, porque a igreja tinha um trabalho organizado. Ainda em Hebreus, capítulo 13, versículo 24, ele diz assim, saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Paulo, o autor aqui, ao escrever a carta aos Hebreus, ele manda uma saudação, né, para as lideranças, mostrando ali o seu respeito. Hoje eu queria deixar para vocês essa palavra, que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.